Professor Wagner Menezes, para o senhor, eu sei que pode ser uma coisa muito ampla, posso não estar equivocado na pergunta, mas em termos de direito internacional, se a gente fosse fazer uma breve história dos problemas do Brasil nesse campo, esse é o momento mais complexo que a gente está vivendo? Esse é um grande desafio, sem dúvida, mas eu acho que é um processo que faz parte da liturgia, do processo civilizacional, e também nós precisamos aproveitar esse momento para um momento de reflexão interna, para desenhar que tipo de soberania, que tipo de país internacionalmente nós queremos. A soberania não se faz com cartas ou simbolicamente ou com declarações fantasiosas em meios de imprensa. A soberania se constrói justamente com um processo de reestruturação econômica, política do Estado. Aí sim nós podemos falar em soberania quando, ou seja, nós nos tornamos um país absolutamente autônomo, independente e capaz de dialogar com todos os países em tom de igualdade. Professor Cláudio, a questão justamente disso, pegando o gancho do professor Wagner Menezes, a questão da soberania, e para quem nos acompanha, para tentar compreender, porque o que acontece, nós fazemos questão aqui no Visão Crítica, de tentar explicar essas questões que são complexas de uma forma mais acessível, sem cair no simplismo nem no panfletarismo barato e sem na lacração, que hoje é o que marca a comunicação brasileira em grande parte, né? Buscar lacração que você assiste, lacra, amanhã você esquece o que ocorreu no dia anterior. Aí eu pergunto ao senhor, justamente nessa questão no campo do direito internacional, né? E pegando um gancho com o professor Wagner Menezes, o que é ser um país soberano? Quando se fala em soberania, as pessoas ficam repetindo e nem sabem direito os conceitos. Eu digo isso porque teve uma manifestação na Avenida Paulista, tempos atrás, aí tinha uma senhora que estava com a bandeira de Israel. Aí uma pessoa foi perguntar para ela por que ela estava com a bandeira de Israel, o que é uma pergunta legítima, não tem nenhum problema. E a senhora respondeu: eu adoro esse país cristão, esse é um país cristão que eu mais gosto, que é Israel. Bem, ela não tinha evidentemente noção do que era Israel, que não tem nenhum problema de não ser cristão, o Estado de Israel, mas ela estava absolutamente dissociada do que ela pensava com a bandeira, né? E como nós vivemos hoje no tempo da ignorância, do empoderamento dos ignorantes, né? Tem até umas frases boas do Nelson Rodrigues sobre isso, mas eu pergunto ao senhor, todo mundo fala, soberania, soberania. Alguns associam até, me lembrando e provocando os São Paulinos, quando falavam que o São Paulo era o soberano e tal, né? Isso é uma mera provocação de santista, vivendo um momento difícil com os São Paulinos. Mas falando sério, doutor Cláudio, o que é, quando se fala em soberania, nós estamos falando do quê? Bom, eu como São Paulino, eu lembro com saudades da época do time soberano, mas eu acho que a única concepção unânime do Instituto, porque soberania é um atributo do Estado, não é fácil definir o que é soberania. Eu concordo com o professor Wagner, é um conceito em construção que precisa ser trabalhado. A definição clássica é que soberano é aquele que manda por último, é o poder último de mando. Então nós temos uma visão, a minha percepção parece muito próxima à sua, que a gente usa isso de uma forma extremamente leviana. Muito se critica, a democracia é relativa. É óbvio que a democracia é relativa, a gente tem que relativizar comparando com algo. Então, se nós voltarmos à concepção originária grega do que é soberania, seria uma tirania absoluta hoje. A nossa concepção de soberania, ela vem de Jabodã, nos 6 livros da República, que previa a transmissão hereditária do poder. Então, efetivamente, é algo que você tem que trabalhar, é algo que você tem que respeitar. E a gente não pode esquecer, se a gente está falando de relação Brasil e Estados Unidos, são 2 estados soberanos que a sua ordem jurídica prevê aquilo daquela forma. Então, muito se fala, o tarifato está sob júdice nos Estados Unidos. Em algumas instâncias foi eliminado pelo judiciário, foi reinstalado. Existe as instituições soberanas, ou as instituições que operam
que eu prefiro muito mais chamar de republicanas do que soberanas, elas continuam funcionando. É muito estranho na minha concepção, e eu comecei como professor de Direito Constitucional, ver o uso tão leviano de um instituto tão importante quanto a soberania. Eu vejo a nossa soberania hoje, conceitualmente, sendo extremamente maltratada. E aproveitando, perguntando ao senhor, a América Latina sempre teve uma relação, ou melhor, os Estados Unidos sempre tiveram uma relação muito difícil com a América Latina. Vamos lembrar, não custa recordar, que os Estados Unidos, a incorporação do Texas, que ficou durante 10 anos como um país independente, de 1835 a 45, depois houve a guerra, que termina em 48, que são expropriados do México quase que 2/3 do território, 7 estados hoje norte-americanos. Os Estados Unidos invadem o México, chega até a cidade do México, até o castelo lá de Chapultepec, lá tem o episódio de Los Niños Héroes resistindo à invasão norte-americana. Depois nós tivemos a invasão da Nicarágua. Depois nós tivemos o caso da Guerra Hispano-Americana no final do século XIX, 1898, a ocupação de Cuba, Porto Rico até hoje, no Estatuto sui generis, não é nem colônia e nem Estado, é um Estado associado independente, que é uma maravilha, uma coisa fantástica, e ninguém lembra disso, né? E o caso de Cuba, que chegou a ser votada uma emenda no Senado americano para ser incorporada à Constituição cubana, que é uma coisa fantástica, com 8 itens que permitia a qualquer momento a invasão norte-americana de Cuba. Então, um respeito incrível que os Estados Unidos sempre teve com a América Central, ou o Caribe, ou América Central continental. Não estou falando de Filipinas, Guam, porque isso daí é uma outra história lá no Pacífico. Depois ocorreram intervenções norte-americanas no sentido político, momentos da Venezuela, teve a questão do Chile, não podemos esquecer a tragédia do golpe de 11 de setembro de 1973, com a intervenção direta do governo Nixon através do Departamento de Estado, o caso brasileiro em 64, que foi uma intervenção não tão violenta como o Chile, com o embaixador Lincoln Gordon, e poderíamos lembrar outros momentos não muito felizes, para ser muito educado, da intervenção norte-americana na América Latina. Daí que a expressão usada até dias atrás, semanas atrás, é o nosso quintal é a América Latina. E o pior é que tem gente que na Avenida Paulista carrega a bandeira norte-americana, são os bipatriotas que eu chamo. Em outra expressão, é um traidor da pátria que carrega a bandeira americana. Eu faço essa introdução porque em outros tempos, você que viu isso na Paulista, isso nunca ocorreu na história do Brasil. Nunca ocorreu. Primeira vez que nós estamos assistindo essas cenas. Aí eu pergunto ao senhor, no campo distante da política, que é o campo do direito internacional. As relações no campo do direito internacional, Estados Unidos, América Latina sempre foram muito tensas, né? É de uma potência que se julgava ao direito de ter o controle do conjunto do continente americano. Desde o presidente James Monroe, quando ele sequer controlava o território, porque na década anterior a Inglaterra tinha incendiado a capital, Washington. Mas, só para lembrar, como é que fica isso, essa tensão? Porque ela apareceu agora. Tem drones também circulando em Caracas a toda hora. Podemos ter problemas na fronteira norte. Teve problemas em relação ao presidente da Colômbia. Como é que fica isso, hein? É uma excelente... Eu sei que a pergunta é complicada. Primeiro, eu realmente não vejo alguém que impunha uma bandeira norte-americana ou israelense, o que quer seja, como traidor da pátria. Eu acho que você pode admirar, ainda que seja um Estado opressor. E não há dúvida que os Estados Unidos sempre foi um Estado opressor. Mas essa relação bilateral, ela sempre assumiu uma hegemonia. O Brasil com os Estados Unidos, seja juridicamente, economicamente, de qualquer tecnologicamente, existe uma admiração, inclusive das instituições jurídicas. Mas isso que você fala, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, morei no início dos anos 90. Quando eu comecei a me interessar por direito internacional, foi em 2 eventos, que eu tenho certeza que você se lembra muito bem. Primeiro, que os Estados Unidos invadem o Panamá, entra no Palácio Presidencial e traz Noriega para ser julgado em Miami, onde eu estava. Exato. Na mesma época,
um médico que trabalhava para um dos cartéis no México, que eu não me lembro qual que havia torturado alguns norte-americanos, ele foi capturado no México, Machain, era um caso muito famoso. Então, a naturalidade que o norte-americano falava de seu quintal, que era o México, o Panamá e o Brasil, porque havia uma relação recíproca. Ou seja, nós recebemos parte significativa das nossas instituições, do nosso direito, também dos Estados Unidos. É óbvio que era uma relação, e continua sendo uma relação, injusta. Mas, como foi lembrado, o Brasil, na sua relação com os Estados Unidos, também nunca foi justo. Quando nós temos algum bem que interessa, e o Brasil hoje tem bens que interessam, e que podem ser usados como leverage para uma negociação, ela também não será justa. Então, nós estamos caminhando para um mundo... É com tristeza que eu constato isso, que nós estamos caminhando para um mundo que as injustiças estarão cada vez mais patentes, a imposição... Porque isso não é só nos Estados Unidos. Eu vejo que lamentável a conduta desse presidente norte-americano, mas o mundo está cheio de presidentes assim. Nós temos visto belicosos, extremamente belicosos, falando de guerra e de mortes, com uma naturalidade que é assustadora, mas isso está se tornando cada vez mais rotineiro, o que é preocupante, extremamente preocupante.